Olá, olá, pessoas! Acabou! Acabou, esse é o último Vencedores e Perdedores da temporada 24, o Vencedores e Perdedores do Super Bowl. Eu não vou fazer um Vencedores e Perdedores da temporada, porque eu já fiz, né, da temporada regular, e aí a gente acrescentaria um, colocaria outro, mas acho que desse jeito é melhor. A gente pode, claro, fazer uma revisão da temporada na semana que vem, estou pensando em fazer isso, mas não com Vencedores e Perdedores. Esse quadro volta só depois da Free Agency, tá? Então, até lá, a gente não tem mais Vencedores e Perdedores, que eu sei que é um quadro que vocês gostam muito. Mas tem muito conteúdo, então venham conosco, assinem o Like Plus e para mais conteúdo, né? R$8 por mês, você tem o dobro, o triplo de conteúdo e agora no off-season, com certeza vale muito a pena, talvez até mais que durante a temporada. Sem mais delongas, vamos para os vencedores e os perdedores do Super Bowl 59. Eu já falei bastante sobre vários personagens no vídeo da segunda-feira, então se eles não estão aqui, provavelmente eu falei sobre na segunda. Dois exemplos, Jalen Hurts e Vic Fangio. Obviamente, eles são vencedores, o Jalen Hurts eu até fiz questão de colocar de novo aqui, mas o Vic Fangio eu já falei bastante no vídeo da segunda-feira de madrugada, tá? De domingo para segunda. Vamos então começar com os vencedores. Antes de mais nada, se inscreva no canal, como eu sempre peço, para você continuar acompanhando bastante conteúdo da NFL na off-season. Vale lembrar que o campeão da NFL na temporada 2024, o Philadelphia Eagles, foi muito construído durante os meses de off-season. Eu vou falar sobre isso também no vídeo. Então, você que gosta de NFL e que nunca acompanhou a off-season da NFL, fala, que se dane aí, mercado da bola e tal, acompanha, porque é nesse momento que os campeões acabam sendo construídos. Primeiro vencedor é a Conferência Nacional. Porque quando a gente tem tanto quarterback bom na AFC, os 4 quarterbacks de elite estão na Conferência Americana, pode dar a entender que a Conferência Nacional sempre está um passo atrás e que ela não tem chance de vencer o Super Bowl. Afinal de contas, são 16 times na AFC, 16 times na NFC, e como tem 4 quarterbacks de elite na AFC e a AFC é a conferência mais forte por conta disso, em tese, parece que a NFC não tem chance. Certo? Errado, porque o Philadelphia Eagles tinha um time melhor do que o Kansas City Chiefs. Isso a gente falou bastante, né, durante a semana e tudo mais, embora o favoritismo ficasse com o Kansas City por conta de ter uma defesa boa e o Patrick Mahomes. Pois bem, Philadelphia pode não ter o melhor quarterback da NFL, mas teve um quarterback muito competente e um time fantástico. E não vou colocar aqui dialogar em absoluto, até porque eu não quero magoar Obi-Wan Kenobi, e eu não sou um Sith, mas claro que você ter um quarterback vai pesar muito. E pesou para o Kansas City Chiefs vencer o Super Bowl. A gente não vai falar, né, nos últimos 2 anos. A gente não vai falar que, olha, só ter um quarterback não adianta, né? E aí muda para o outro lado, você tem que construir um time, que se dane o quarterback. Não, existem formas diferentes de vencer um Super Bowl e eu acho que as duas formas principais são: ou você tem um quarterback fantástico que resolve muitas vezes, isso deu certo para Kansas City, especialmente na temporada 23, ou você tem um time fantástico que resolve. Isso deu certo, por exemplo, com o Philadelphia em 2017, era o melhor time da NFL naquela temporada, e a mesma coisa com o Philadelphia Eagles neste ano, mostrou-se o melhor time da NFL aí na pós-temporada e no Super Bowl. A NFC sai como vencedora porque mostrou que tem uma chance. Não é só ter um quarterback, existem outras formas. O segundo vencedor é o Sr. Vincent. Vince Lombardi, que faleceu aí há mais de 50 anos e faleceu relativamente jovem por conta de um câncer. Ele foi um dos maiores técnicos da história da NFL. E após o seu falecimento, o troféu do Super Bowl foi renomeado em sua homenagem. O Bill Belichick falou uma tremenda de uma besteira recentemente, dizendo que o troféu tem que ser renomeado em homenagem ao Tom Brady, o que eu discordo veementemente, porque é um revisionismo histórico e apagar tudo que o Vince Lombardi fez e toda a contribuição de pessoa do Vince Lombardi também. Numa era onde os direitos civis eram muito menos falados do que são hoje, o Vince Lombardi foi muito progressista e abraçou minorias várias vezes. Isso precisa ser mencionado. Vince Lombardi não pode ser esquecido. E o troféu tem que ser, para sempre, chamado de Vince Lombardi. Já disse muitas vezes que meu maior ídolo na NFL é o Brady, mas o Vince Lombardi precisa continuar sendo aí mencionado como o nome do troféu do Super Bowl. Pois bem, a maldição de Vince Lombardi é que um técnico / um time nunca conseguiu ser tricampeão da NFL desde que o Vince Lombardi teve o feito. Numa era, claro, pré-Super Bowl, ou híbrida, porque os Packers com o Vince Lombardi vencem em 65, vencem o Super Bowl 1 em 66 e vencem o Super Bowl 2 em 67. Esse é o último tricampeonato oficialmente da NFL. Tricampeonato do Super Bowl nunca aconteceu. O máximo foi igualar o feito do Vince Lombardi com os Packers em 66 e 67. Então, isso não vai mudar. O Vince Lombardi segue sendo o máximo que um técnico atingiu e todos os outros igualaram o feito dele com um bicampeonato. O terceiro vencedor é o Howie Roseman.
General Manager dos Eagles, que você que acompanha bastante o canal sabe que eu elogio basicamente toda a off-season. E fez mais um belo draft, mas não só, fez uma outra bela intertemporada. Vamos ver aqui quais são as aquisições via Howie Roseman nos últimos anos? Que tal aqui a volta do Sidney Gardner-Johnson? Que tal o Jalen Carter caindo no draft e o Howie Roseman apostando? Até porque Filadélfia, e eu até mencionei isso na transmissão, Filadélfia poderia se dar esse luxo por conta da cultura estabelecida no Philadelphia Eagles e de ter boas lideranças e tudo mais que poderiam influenciar positivamente ele. Por exemplo, o Brandon Graham. Que tal aí o Zach Baum, um linebacker que não fez muita coisa no New Orleans Saints, que na Filadélfia foi o melhor linebacker dessa última temporada e teve voto para defensor do ano. Que tal o A.J. Brown, que foi trocado pela primeira escolha de Tennessee e ajudou muito no desenvolvimento do Jalen Hurts. Que tal o Saquon Barkley, que no mercado em baixa de running backs, o Howie Roseman apostou no melhor running back vindo para o mercado, todo respeito ao Derrick Henry, mas eu acho que o Saquon Barkley um running back melhor nessa altura do campeonato. O auge do Derrick Henry foi em 2019 e 2020. Hoje o Saquon Barkley é o melhor corredor da liga, o mais completo talvez o McCaffrey, vamos ver como ele volta de lesão, mas o melhor para mim é o Saquon Barkley. E que tal Quinyon Mitchell e Cooper DeJean? Quinyon Mitchell foi o melhor calouro defensivo nessa temporada para mim, eu falei isso desde a semana que... Aliás, desculpa, o melhor cornerback, o melhor defensive back calouro, o melhor melhor defensor, falando em inglês, em português, desculpa, eu estou cansado. O melhor calor defensivo foi o Jared Verse, mas o melhor jogador de secundária foi o Quinyon Mitchell, que era meu cornerback preferido dessa classe, não que fosse uma classe teoricamente tão forte, mas ele jogou muito bem ao longo de toda a temporada, né? E o Cooper DeJean, que você que acompanha o canal no Off-Season, você deve ter lembrado que eu falei várias vezes sobre a habilidade dele de interceptar passes e que foi muito importante nesse Super Bowl, né? Ele mostrou isso em Iowa e mostrou agora no Super Bowl 59. Howie Roseman faz um trabalho formidável, é certamente um dos melhores general managers da NFL e esse título dos Eagles também é muito na conta dele. O quarto vencedor é o Tomás Eduardo, porque a discussão de maior da história, de GOATs, ela não foi encerrada, definitivamente não, até porque depois de 5 Super Bowls está empatado. Quando eu digo empatado, não fui bem entendido no League ontem, mas enfim, empatado porque os dois têm o mesmo retrospecto. 3 vitórias e 2 derrotas do Brady, 3 vitórias e 2 derrotas do Mahomes em Super Bowl, depois de 5 disputados. Pesa muito a favor do Brady a longevidade. Será que o Patrick Mahomes terá essa longevidade? Para essa discussão realmente ser forte daqui 7, 8, 10 anos, o Mahomes vai ter que ter pelo menos 5 Super Bowls, na minha visão, e vai ter que jogar mais 6, 7 anos em alto nível. Pelo menos. Mas, fato é que o Brady, que estava inclusive comentando o jogo para a TV americana na Fox, ele sai como vencedor, porque essa discussão foi bem silenciada. Se o Mahomes vencesse esse Super Bowl, tivesse o primeiro tricampeonato da história da NFL, tivesse chegado ao seu 4º Super Bowl depois de 5 disputados em 6 anos, e a única derrota justamente para os Bucs do Brady, aí muita gente ia pular do barco Tomás Eduardo e entrar no barco Patrício. Isso não aconteceu, porque os Chiefs perderam numa atuação do Mahomes que não foi boa. Claro, ele não é o maior culpado. O maior culpado, linha ofensiva, os running backs. Kansas City entrou meio murcho no jogo, são muitos fatores, não é só o Mahomes. Mas que não acabou pesando. O Brady, na minha visão, nunca teve um Super Bowl desse jeito. Aliás, o Joe Montana nunca teve. O Joe Montana nunca foi interceptado. No Super Bowl são 4 disputados e 4 vencidos. Os 3 maiores da história são esses, para mim. Brady, Montana e Patrick Mahomes. E eu estou sendo muito consistente, porque eu falei isso durante a semana passada inteira. Eu não mudei a minha avaliação e não mudaria em caso de título do Patrick Mahomes. O Brady seguiria sendo o maior da história, assim como será por pelo menos alguns anos. Eu queria colocar aqui um co-vencedores, A.J. Brown e Devonta Smith. Eu não consigo colocar só um deles, porque os dois tiveram participação muito importante. O A.J. Brown com aquele touchdown numa rota em paralela à linha de scrimmage, que ficou um pouco perdida a defesa dos Chiefs marcando em zona, e na velocidade nas jardas após a recepção, o A.J. Brown notou um touchdown que deixaria o jogo 24-0, e foi basicamente a adaga no coração do torcedor do Kansas City Chiefs, e o Devonta Smith foi a última pá de cal no coração do torcedor do Kansas City Chiefs, com aquele touchdown longo no qual estava marcado pelo Watson. Então, em meio a isso, a gente falou muito de Saquon Barkley, falou, claro, de Jalen Hurts, da linha ofensiva dos Eagles, que é muito forte, de Vic Fangio, de Cooper DeJean, de Quinyon Mitchell, de Carter, e falou-se menos de A.J. Brown e de Devonta Smith. Eu até mencionei eles na semana passada em alguns conteúdos, mas os dois foram destaque, não de maneira explosiva, mas de maneira decisiva. É uma boa dupla de wide receivers, eu acho que eles têm que estar aqui nos vencedores com certeza. Por fim, eu não vou me estender, porque eu já falei bastante na segunda-feira. Aliás, por fim não, porque tem mais 2, né? O Jalen Hurts tem que sair como um vencedor aqui. Ele é um dos 5 melhores quarterbacks da NFL? Não, ele não é.
mas ele é um vencedor, ele é competente, ele tem uma ética profissional formidável, ele trabalhou, ele reduziu turnovers e ele comandou esse time. Quarterback não é só o passador. Como passador, sim, ele deixa a desejar em alguns momentos, mas ele foi líder, ele correu bem com a bola, sobretudo do segundo quarto em diante, e a gente tem que elogiar o Jalen Hurts. Se você tem um time forte, um quarterback competente, você tem uma chance ao título, e o Hurts mostrou isso nesse último Super Bowl. Para mais sobre o Hurts, eu falei na segunda-feira no outro vídeo. E por fim, gente que vai ficar muito rica, hein? Free agents dos dois times. No lado do Kansas City Chiefs, menos, mas principalmente o Trey Smith, guard, que deve ir para o Chicago Bears. E Nick Bolton, também linebacker, acho que ele vai ganhar uma grana nessa free agency. Nada muito espetacular, porque linebacker, né, não costuma receber contratos maiúsculos. E 2 wide receivers dos Chiefs, eu estou intrigado para ver o que vai acontecer, DeAndre Hopkins e Hollywood Brown. Aliás, os dois não jogaram bem nesse jogo, ainda estão no bolso da secundária de Filadélfia. Isso, aliás, foi um tremendo fator. Não é só na conta do Mahomes, na medida que basicamente não houve separação criada pelos recebedores de Kansas City no primeiro tempo. Do lado da Filadélfia, boa sorte, Howie Roseman, você tem talento para isso, como diria o Renan do Choque Cultura, mas vai ter que substituir muita gente boa, hein? Zach Baum, free agent. Claro que alguns desses podem voltar, mas Zach Baum, free agent, teve interceptação crucial aí no final do primeiro tempo e foi o melhor linebacker dessa temporada. Josh Sweat, 2 sacks e meio, participação importante também no Super Bowl, free agent. Que tal o Milton Williams, jogador subestimado, par do Jalen Carter nessa linha defensiva? Também free agent, jogadores com mais pressões na próxima temporada. Brandon Graham, que voltou de lesão, também free agent, o grande líder do vestiário dos Eagles. E o Mekhi Becton também, tá? Então, olho nisso, porque o Howie Roseman vai ter trabalho nessa off-season. Vamos então para os losers. Perdedores, Tom. Vamos lá, perdedor. Let's go! Lembrando que essa camiseta que eu estou usando, essa bela camiseta que eu estou usando, está à venda na Esporte América, tá? Então, se vocês quiserem, entrem lá, esporteamerica.com.br, tem as camisetas da minha coleção também, tá? Não deixem de entrar. Quem foi no NFL em Brasa teve uma loja, inclusive, da Esporte América. Espero que tenha vendido muitas camisetas by Anthony Curti. Vamos para os perdedores. Vamos ver se a gente vai ter mais uma coleção para a próxima temporada, aliás. O primeiro perdedor é o Pat Riley. Porque ele registrou no final dos anos 80, quando era o técnico dos Lakers, o termo three-peat. Em inglês, repetir é repeat. E aí, three-peat, repetir, repetir, repetir. E o Pat Riley teve a marca registrada disso e as suas variações. Pois bem, para quem não sabe, quando você vai para o Super Bowl, o time e a NFL, enfim, eles já fazem as camisetas comemorativas do campeão, até porque não daria tempo do time ser campeão e pluf, apareceu o Cosmo e a Wanda, os padrinhos mágicos, você pediu um desejo, eu quero camisetas personalizadas de campeão do Super Bowl e elas aparecerem, elas têm que estar prontas. Inclusive, existem muitas camisetas dos times que perderam o Super Bowl e que tem a marca campeão do Super Bowl em vários países aí não desenvolvidos que foram levadas as camisetas como doações, porque não teria como vender essas camisetas, né? E aí, bom, por que o Pat Riley é um perdedor? Porque ele registrou o termo three-peat, que nunca aconteceu na história do Super Bowl, e a NFL conseguiu a autorização para usar. Eu não sei se financeira, imagino que sim, só que isso não vai rolar mais. Então, não sei se teve algum tipo de acordo, aí automaticamente, já dá autorização aí, independente do que acontecer, não sei. Mas imagino que seja em função de acontecer o fato. Não aconteceu. Então talvez o Pat Riley tenha deixado de ganhar uma grana. Ou não. Mas, enfim, só uma curiosidade, tá? Não se apeguem muito a isso. O segundo perdedor não tem como não ser o Patrick Mahomes, gente. E novamente, não é passação de pano. Até porque se fosse passar pano, eu falaria que ele não tem culpa nenhuma e incorporaria o tweet da Luciana Gimenez pós-Super Bowl 48, Peter Manning, tadinho. Não é isso que eu estou fazendo aqui, tá? Deixando muito claro. O que eu estou fazendo aqui é um contexto. O Patrick Mahomes sofreu com uma linha ofensiva frágil nesse jogo? Sim. Patrick Mahomes sofreu com um corpo de wide receivers problemático, que não conseguia criar separação? Hollywood Brown, Juju Smith-Schuster, que aliás é free agent também, DeAndre Hopkins, o Travis Kelce com arranque de balsa nesse Super Bowl? Sim. Ele é o maior culpado? Não. Mas teve problemas nesse jogo? Sim. Quarta descida que o passe foi atrás. A interceptação do Cooper DeJean, que está marcando em zona, Mahomes força um passe. E não acredite em mim necessariamente. Acredite no próprio Patrick Mahomes, que na coletiva pós-jogo tomou a responsabilidade para si, mais do que deveria, aliás. De, às vezes, ter que jogar a bola fora, de, já que não está vindo o blitz, pegar um pouco o que a defesa está dando. Ele forçou, sim, alguns passes um pouco mais longos. Houve drops cruciais que não são na conta do Mahomes, inclusive do Travis Kelce.
Agora, fato é que não dá para isentar o Patrick Mahomes 100%. E fato é que muita gente vai levar em conta que o Mahomes não jogou bem nesse Super Bowl 59. E aí, na discussão de maior da história, papipopopó, vocês já sabem o que vai acontecer, né? Então, queira ou não, ele sai como um perdedor. A cotação da Mahomes Coin, vamos imaginar que o Patrick Mahomes fosse uma moeda virtual, Mahomes Coin, ela está em queda depois do Super Bowl. Ainda está num valor absurdo. O Patrick Mahomes segue sendo, vou falar de perto aí, segue sendo o melhor quarterback da NFL, ok? Ok. Mas de qualquer forma, ele acaba perdendo um pouco da cotação aí. O terceiro perdedor, e esse perdeu muito mais cotação, até porque ele não jogou bem contra o Buffalo Bills, não fez uma grande partida e também fez um primeiro tempo péssimo contra o Philadelphia Eagles. Não conseguiu criar separação e os linebackers de Filadélfia, eu não vou dizer que foi fácil, mas também não foi difícil marcar o Travis Kelce nesse Super Bowl. Por boa parte do jogo ele estava com 2 alvos e 0 recepções, com drop em terceira descida. Ele terminou o jogo com 4 recepções e 39 jardas, mas é muito pouco para um jogador da história do Travis Kelce. E aí fica toda aquela questão, se o Travis Kelce vai aposentar, se não vai. A tendência pré-Super Bowl é que ele voltaria para a próxima temporada. Eu imagino que volta, é o último ano de contrato dele. Mas queira ou não, fica uma imagem um pouco arranhada do Travis Kelce depois de uma participação que ele não foi o fiel escudeiro do Patrick Mahomes. Definitivamente não foi. Quarto perdedor, esse talvez seja o maior perdedor. A linha ofensiva de Kansas City. Final do primeiro tempo, só com pressão de 4 homens. São 5 bloqueadores para bloquear 4. Ou seja, a vantagem teórica é da linha ofensiva. E não teve nada muito absurdo. Um instante ou outro, pelo que eu vi durante o jogo e tal. Vou rever vários desses lances na câmera 22, mas um slant ou outro. Slant, ó. Stunt, desculpa. Stunt, slant é a rota. Mas não foi nada de muito extraordinário que foi feito. Nenhuma blitz muito criativa, até porque não teve blitz. O jogo inteiro foi 5 contra 4. E a linha ofensiva de Kansas City perdeu várias dessas batalhas na execução. Porque a linha defensiva dos Eagles foi melhor. Ponto. Joe Thuney estava improvisado de left tackle. Aí dá para passar um pouco de pano. E a pressão que ele cedeu como left tackle foi maior do que a pressão que ele estava cedendo como left guard, diga-se. Kansas City precisa pensar com carinho o que vai acontecer no lado esquerdo da linha ofensiva. Porque linha ofensiva foi um tremendo fator no Super Bowl 55 e no 59, as 2 derrotas em Super Bowl do Patrick Mahomes. Nosso quinto perdedor, eu acho que é a secundária de Kansas City. Jalen Watson cedeu aquele touchdown na separação criada pelo Devonta Smith e o Trent McDuffie, em várias jogadas, ele foi superado fisicamente pelo A.J. Brown. Então essa secundária, esses cornerbacks, que são bons jogadores, eles saem como perdedores porque o duelo foi vencido pelos wide receivers de Filadélfia. Sexto perdedor, running backs dos Chiefs. Eu fui ver no Next Gen Stats, todas as corridas do Kansas City Chiefs foram com box leve, com 6 jogadores de Filadélfia no box. E com 6 jogadores contra 5, mais o running back, os running backs de Kansas City perderam todas as vezes. Não teve nem de perto nenhuma big play. Aliás, essa foi a história desses running backs nessa temporada. Verdade seja dita que o Pacheco jogou aí machucado parte da temporada regular e perdeu alguns jogos. Mas Kareem Hunt, Samaje Perine é muito abaixo do que um time tem que ter na posição de running back. Running backs importam, sim, não precisa pagar 30 milhões de dólares num deles. Mas o corpo de running backs fez falta para Kansas City, sobretudo porque não existiu big plays e porque o aproveitamento de terceira descida também não existiu. E também porque quando correu com a bola em primeira e segunda descida, não foi a lugar nenhum. E por fim, o último perdedor, nós, porque acabou a temporada da NFL, da temporada 2024/2025 da NFL. Gente, muito obrigado pela companhia. É claro que vão faltar vencedores, perdedores. Eu separo sempre 7 para jogos assim, né, para a gente não ficar muito extenso. Muito obrigado pela companhia. Foi um prazer imenso fazer parte da rotina de vocês nessa temporada. Eu já me despedi, né, da temporada no vídeo do domingo à noite, então não vou me estender aqui de novo para não ficar chato, né? Mas é aquele clima de final de acampamento, de fogueira, tal. E a gente coloca aí essa temporada nos livros de história e segue em frente rumo à off-season. A gente volta normalmente aqui nos próximos dias, nos próximos meses. Volto para comentar a NFL na ESPN na próxima temporada, nas próximas 2 temporadas, inclusive, pelo menos. E a gente volta aqui no YouTube também, tá? Peço que você, se não está inscrito, inscreva-se no canal, clica aqui embaixo, não custa nada. Se você quiser alguma coisa que custa, tem o Like Plus com mais vídeos. Eu fiz um vídeo na segunda-feira mostrando o caminho, os 7 passos que Filadélfia deu para vencer o Super Bowl nesse massacre em cima do Kansas City Chiefs, nessa tempestade perfeita. Tem, claro, mais vídeos para os membros. Você que torce para os outros 30 times da NFL, eu vou falar deles
aí nessa intertemporada. E se você não acredita em mim, eu peço que você que é membro do canal, você que é membro há bastante tempo, tem gente que é membro há mais de 1 ano, mais de 2 anos, dê seu depoimento, coloque embaixo por que vale a pena, especialmente no off-season. Venham com a gente. É baratinho, sempre fiz questão de ser barato para vocês estarem juntos nessa jornada. O dobro, o triplo do conteúdo, ainda mais agora no off-season, aqui no Curte Plus, nosso sistema de membros, que é basicamente um streaming de futebol americano, ou um OnlyFans, que eu apareço de roupa. Pensem dessa forma. E meus gatos aparecem também. Pela última vez nesta temporada, e no Vencedores e Perdedores, muito obrigado. André, meu editor, muito obrigado. Edson, editor dos documentários, das minhas imagens no Instagram, muito obrigado. Fizemos todo o estrago que podíamos. Um beijo para vocês e a gente segue conteúdo no off-season. Até a próxima. Tchau!